Atualmente, dois países praticamente monopolizam a venda de minério de ferro para a China. A Austrália, com 65% de todo o minério importado pelos chineses, e Brasil, com cerca de 25%. O problema é que o Brasil está perdendo esse jogo, enquanto existe apenas uma gigante mineradora chamada Vale aqui no Brasil. As três gigantes australianas, BHP, Rio Tinto e Fortescue, aumentam a velocidade em que o minério é vendido à China. Hoje, a China responde por mais de 70% das importações globais de minério de ferro. Isso acontece porque, apesar de possuir reservas internas, o minério chinês é, em geral, de menor qualidade e mais caro de processar. Por isso, precisa recorrer a parceiros globais, e há uma corrida bilionária por quem vende mais minério para os chineses. Neste vídeo veremos como essa corrida funciona, o jogo global da extração e produção de minério de ferro, por que o Brasil tem ficado para trás, e uma particularidade no minério brasileiro que pode mudar esse cenário. E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência e dedicação. Na Monte Asset, já são 7.000 clientes no Brasil investindo de forma global, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Nossa carteira administrada é um serviço exclusivo para quem quer investir como um profissional e rentabilizar seus investimentos com consistência por meio de uma gestão personalizada e dedicada ao seu momento de vida. Aponte agora sua câmera para o QR Code e descubra como a Monte Asset pode transformar seus investimentos com visão global e segurança. Desde o início dos anos 2000, a China entrou em uma fase de crescimento baseada em investimento pesado. Na prática, isso se traduziu em urbanização acelerada. Centenas de milhões de pessoas saíram do campo e foram para as cidades em poucas décadas. Para absorver essa população, foi necessário construir bairros inteiros do zero. Esse processo exigiu uma quantidade absurda de aço. E aqui está o ponto central. O aço é basicamente minério de ferro transformado. Para cada tonelada de aço, você precisa de grandes volumes de minério. Então, quando a China decide construir milhares de quilômetros de ferrovias de alta velocidade, dezenas de aeroportos ou megaprojetos como barragens e pontes, ela automaticamente cria uma demanda gigantesca por minério de ferro. O ponto de inflexão da demanda chinesa por minério de ferro começa de forma clara em 2001, quando a China entra na Organização Mundial do Comércio. O grande salto acontece entre 2006 e 2013, que é o período mais importante para entender o mercado atual. Em 2008, após a crise financeira global, o governo chinês lança um pacote de estímulo de aproximadamente 600 bilhões de dólares americanos, focado em obras públicas, infraestrutura e expansão urbana. Esse pacote acelera brutalmente o consumo de aço. Esse movimento transformou completamente empresas mineradoras, especialmente a Vale S.A. Antes dos anos 2000, a Vale era uma grande mineradora, mas operava em um mercado mais equilibrado e com preços mais baixos. À medida que a demanda chinesa por minério foi crescendo desde os anos 2000, paralelamente, dois países acompanharam o crescimento, em azul a Austrália e em verde o Brasil. A Austrália vende mais que o dobro de minério para os chineses do que o Brasil vende. Isso porque eles têm grandes vantagens em relação ao Brasil. A Austrália vende mais minério de ferro para a China do que o Brasil, principalmente porque já entrou no século XXI com uma estrutura muito mais preparada para operar em escala gigantesca. Antes mesmo da explosão da demanda chinesa, o país já contava com mineradoras consolidadas como BHP e Rio Tinto, que operam com alto nível de integração entre mina, ferrovia e porto. Isso significa que não era apenas uma questão de ter minério, mas de conseguir extrair, transportar e embarcar volumes massivos de forma contínua e eficiente. No Brasil, embora a Vale tenha algumas das melhores reservas do mundo, como Carajás, e produza um minério de qualidade superior, a logística é mais longa e complexa. A geografia favorece fortemente a Austrália. A distância até a China é muito menor, o que reduz drasticamente o tempo e o custo do transporte marítimo, enquanto um navio saindo da Austrália chega em 6 dias. Uma carga saindo do Brasil pode levar mais de um mês. Isso impacta diretamente o preço final do minério entregue, que é o que realmente importa para as siderúrgicas chinesas. Mas o que parece um domínio já definido é, na verdade, uma corrida ativa. Vale, Rio Tinto e outras mineradoras não estão apenas vendendo minério. Elas estão disputando quem será o principal fornecedor estrutural da China nas próximas décadas. E isso envolve bilhões de dólares em expansão, tecnologia e logística.
Nos últimos anos, a disputa entre Vale e Rio Tinto deixou de ser apenas uma competição por produção. Esse movimento fica claro quando olhamos para a expansão deliberada de capacidade. A Rio Tinto mantém sua produção na região de Pilbara, consistentemente acima de 320 a 330 milhões de toneladas por ano, com projetos contínuos de reposição de minas e expansão de infraestrutura para evitar qualquer queda de volume. Ao mesmo tempo, a Vale, que chegou a produzir mais de 400 milhões de toneladas antes de 2015, trabalha com metas claras de retorno para de faixa de 340 a 360 milhões de toneladas anuais. Esses números não representam o crescimento orgânico do setor. Eles são, na prática, uma tentativa de capturar fatias maiores de um mercado que importa mais de 1,2 bilhão de toneladas por ano. Mas essa disputa não acontece apenas no mercado aberto. Grande parte das vendas é definida por meio de contratos de longo prazo com siderúrgicas chinesas, muitas delas estatais, como a Baostel. Isso transforma a relação entre mineradoras e China em algo muito mais profundo do que simples compra e venda. Apesar de toda a desvantagem geográfica e de volume, existe um ponto em que o Brasil, e principalmente a Vale, entra nessa corrida com uma vantagem estrutural que a Austrália não consegue replicar facilmente: a qualidade do minério. Enquanto grande parte do minério australiano operado por empresas como Rio Tinto gira na faixa de 58% a 62% de teor de ferro, o minério brasileiro, especialmente o de Carajás, frequentemente ultrapassa 65% e pode chegar próximo de 67%. Essa diferença, que parece pequena numericamente, tem um impacto gigantesco na indústria siderúrgica. Na prática, um minério com maior teor de ferro exige menos processamento para gerar aço. Isso significa menor consumo de carvão, menor gasto energético e menor emissão de CO2 por tonelada produzida. Em um país como a China, onde a produção de aço é massiva e cada ponto percentual de eficiência representa bilhões em custo, essa vantagem técnica começa a ganhar um peso cada vez maior. Esse ponto ganha ainda mais relevância quando se considera a pressão ambiental crescente. A China vem tentando reduzir emissões em setores altamente poluentes, e a siderurgia está no centro desse esforço. Minérios de maior teor ajudam diretamente nesse objetivo, porque reduzem a intensidade de carbono do processo. Isso posiciona o Brasil não apenas como um fornecedor alternativo, mas como uma peça importante na transição para uma produção de aço mais eficiente. No fim, o que emerge é um equilíbrio interessante. A Austrália domina em volume, custo e velocidade de entrega. O Brasil, por outro lado, entra no jogo com uma vantagem técnica que não pode ser ignorada. E é exatamente essa diferença que mantém a Vale competitiva dentro de um mercado onde, à primeira vista, ela estaria em desvantagem.